Então, bom dia novamente. Vou deixar minha câmera um pouquinho desligada, porque eu estou preocupada com a qualidade da internet, mas eu espero que ocorra tudo bem aí com a gravação. No áudio indo bem, espero que dê certo. Pessoal, ontem a gente viu extrato etéreo, né? Gordura bruta, e hoje a gente vai ver fibra bruta. É outra análise que faz parte daquele sistema de Wende que a gente comentou. Deixa eu compartilhar aqui minha apresentação. Vamos lá. Tá. Então, a gente vai começar vendo fibra bruta, o conceito, a importância, como que ela é historicamente aí analisada em laboratório, o que ela representa, que é muito importante quando a gente pensa, por exemplo, em plantas forrageiras, nos alimentos que são de origem vegetal, né? E depois a gente faz esse apanhado para fechar o extrativo não nitrogenado, né? A gente hoje consegue concluir uma definição importante ali do método de Wende, que é como fraciona o alimento a porção da matéria orgânica, né? Então hoje a gente consegue fechar essa ideia bem. Aí para começar, falando em fibra, mesmo na nossa alimentação, na alimentação humana, na alimentação dos diferentes animais, o que nós consideramos fibra não é tanto com a finalidade de nutrir, né? Já que ali é um conjunto, de uma parte do alimento que não representa materiais que são bem digeridos pelo nosso organismo. Pelo contrário, representa uma parte do alimento que é mais resistente à digestão, seja a digestão ácida ou a digestão básica. Então, nós, quando consumimos aí pão integral, rico em fibras, né? Arroz integral, que é rico em fibras, nosso objetivo naquele momento é colaborar, não para ganhar nutrientes, mas é uma fração que não é tão aproveitada pelo nosso organismo. Então, esse é o entendimento principal quando a gente avalia para alimentação animal, embora que para os ruminantes eles sim possam aproveitar parte desses constituintes. Aí, detalhando um pouco mais, essa fração da fibra, o que ela representa é principalmente celulose e lignina. Então, são esses constituintes que o nosso organismo e que o organismo animal tem uma dificuldade maior em aproveitar. Falando em não ruminantes, nós não aproveitamos, nem celulose, nem lignina, não aproveitamos. Falando em ruminantes, eles conseguem aproveitar parte dessa celulose. Conseguem. Lignina, não. Lignina, ninguém aproveita. É algo que para o animal não tem função, né? Tem uma função lá para a planta, mas para o animal não tem. É função nutricional, né? Então, por que é importante estudar a fibra? Bem, a gente estuda, como eu disse, não apenas com essa finalidade nutricional, porque ela traz ali um controle da ingestão. Algumas vezes na alimentação é interessante a inclusão de fibra por promover saciedade. Então, o animal fica saciado, reduz o consumo. E em alguns momentos é estratégico também. Não é sempre que a gente quer que o animal esteja ganhando peso, acumulando gordura. Em algumas situações é interessante controlar essa ingestão, controlar o score corporal do animal, por exemplo, em alguns momentos ali de atividade reprodutiva. E pensando no aproveitamento nutricional, ela está relacionada com digestibilidade, com valores energéticos, e no ruminante são aproveitadas as porções fibrosas graças à fermentação ruminal. Lembrem que quando eu falei que o ruminante aproveita, na verdade eu estou generalizando, não é o ruminante que aproveita, não. Ele não aproveita. Quem aproveita são os micro-organismos do rumen. E graças a eles, graças às enzimas deles,
o ruminante consegue usufruir um pouquinho das características nutricionais dessa porção fibrosa. Quando a gente vai pensar em nutrientes, né? Porque quando no tempo inteiro que a gente fala proteína, lipídios, a fibra em si não é um nutriente, mas o que ela caracteriza nessas classes dos nutrientes? Ela traz a caracterização da porção de carboidratos. Carboidratos. Tem funções aí distintas no organismo. E como energia é a fonte principal. Então, pensando em nutrientes, o que a fibra representa é carboidrato. Carboidrato auxilia a quantificar os carboidratos que têm diferentes níveis de aproveitamento, né? Alguns aproveitam mais, outros não. Quando a gente fala em fibra, pensa naqueles carboidratos de difícil aproveitamento, de difícil digestibilidade, né? Já que outros são bem mais fáceis, como açúcares, enfim. Mas o nutriente que representa a fibra é carboidrato. Carboidrato. Aqui a gente está tentando entender o perfil de carboidratos do alimento. Oi, Esther, bom dia. Tudo bom? Bom dia, professora. Tudo em paz. Eu estou com medo da minha internet, se vai estar travando aí. Mas, por Aqui a enquanto, espero internet que está não. horrível. Eita, nós. Pois, pelo menos eu acredito que assim, essa maneira, o link lá do vídeo no YouTube vai ser bom para vocês verem, né? Eu acho que é bem mais leve quando acontecer assim de não conseguir assistir. Mas é. Ó, Jéssica chegou também. Bom dia, Jéssica. Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Aí. Hoje estamos falando de fibra. Estava comentando com Lília no começo. Eu deixei minha câmera aqui travada para ver se não atrapalha tanto a internet. Mas vamos lá. Então, a fibra no alimento que ela traz é essa noção, né, essa quantificação dos carboidratos que constituem o alimento. E carboidrato, gente, que a gente costuma abreviar, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio. É a base que tem todos os carboidratos. Aí podem ter, os carboidratos podem ter outros compostos também, outros elementos, mas a base pode ter fósforo, enfim. Mas a base que tem que ter é carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando a gente pensa, né, nesse fibra representando ali carboidrato, carboidratos fibrosos. A gente está trabalhando com uma porção do alimento que é de difícil aproveitamento pelo ruminante. Pelo ruminante. Quando a gente fala em fibra, no começo eu estava dizendo assim, para as outras espécies, para nós humanos, a fibra ela tem mais uma função no organismo que não é nutricional propriamente dita, né? Eu pelo menos, todos os dias estou tentando comer aí pão integral, arroz integral, não é para fornecer nutrientes, é para ver se sacia, é para ver se eu emagreço. Enfim, para nós humanos, para alguns animais, a fibra ela não traz essa função nutricional. No ruminante, o que faz com que esses carboidratos fibrosos tenham a função nutricional? Eles também aproveitam a fibra, o ruminante, mas os micro-organismos do rumen aproveitam. Então, ontem, quando a gente falava, eu não lembro se foi falando de estratégia ou se foi falando de proteína, acho que foi falando de proteína bruta. Eu comentei com vocês que é mágico o que acontece, assim, parece uma indústria perfeita em que os micro-organismos atuam transformando o alimento. Então, pensando nas enzimas microbianas, aí sim, das bactérias, é que essa porção fibrosa é aproveitada. Nós não conseguimos aproveitar a celulose, por exemplo. Nós não conseguimos, que é um carboidrato ali fibroso. Não conseguimos, porque nós não temos enzimas aptas a isso. A vaca também não tem, mas os micro-organismos têm. Então, só para registrar aqui rapidão, que vocês lembram
dois carboidratos que são muito conhecidos aí, né? O amido e a celulose. Primeiramente, o amido, né? O amido a gente encontra na sua forma de amilose, na sua forma de amilopectina, mas aqui pensando na amilose, né? Que é a cadeia, considerando aqui, não sendo ramificada. A ligação que aparece numa cadeia de amilose é uma ligação tipo alfa. Aqui está ligação, né? É uma ligação do tipo alfa, alfa 1,4. Essa é a posição, de acordo com a posição que ocorre a ligação entre as pecinhas, é um carboidrato formado por monômeros, né? É uma cadeia muito grande formada por seus monômeros, que são ali de glicose. Aí a ligação é alfa 1,4. Nós temos enzimas para quebrar essa ligação, para aproveitar esses constituintes aqui do amido, na sua forma de amilose ou mesmo na sua forma de amilopectina. Já no caso da celulose, essa ligação é beta 1,4. E o fato de ser beta 1,4 faz com que exija uma enzima que nós não temos. Então, nós não conseguimos, de simples modo assim, quebrar essa ligação e aproveitar essas glicoses separadamente, né? Então, por isso que nós não aproveitamos a celulose, mas os micro-organismos conseguem aproveitar e, consequentemente, dali parte também um aproveitamento para o animal ruminante. Quando nós pensamos na composição dos alimentos, pessoal, pensando nas plantas forrageiras assim, mais comuns, seja no próprio pasto, ou já imaginando ali a planta do milho, os carboidratos, eles constituem o maior componente dessas plantas, né? Da porção seca. Da porção seca. Porque, considerando ali, né, que a gente está falando sem a água. Então, observando a composição aqui de um alimento como a planta do milho, como alguma gramínea, de 50% a 80% da matéria seca é constituída por carboidratos. Então, constituem ali a maior porção do alimento. Costumam constituir, né? Claro, quando a gente está falando ali de concentrados proteicos, de outros alimentos, acaba que a proteína tem uma quantidade maior. Mas, pensem, é muito. Aí vai variar. Tem materiais, tem alimentos desses que vão ter mais carboidratos fibrosos, outros não. Aqui no caso mesmo, pensando no milho, já vai ter muito amido, né? Vai ter muito amido, que não é um carboidrato fibroso, é um carboidrato aí bem fácil de aproveitar no organismo. Aí eu já fui colocando aí, adiantando o ponto, mas nós classificamos os carboidratos de diferentes maneiras. Eu já meio que já introduzi essa ideia de carboidrato fibroso e não fibroso, mas aí a gente vai detalhar melhor agora. E existem outras maneiras. Então, uma maneira que é bem clássica, que a gente pensa logo, a mais comum de classificar, é pelo tamanho da cadeia. Então, como eu falei com vocês quando a gente estava comentando lá daquela cadeia da celulose, do amido, né? A base inicial, o monômero inicial ali na constituição dos carboidratos é um monossacarídeo. É um monossacarídeo. Então, quando nós vimos ali monossacarídeos, existem trioses, tetroses, pentoses, hexoses, que são compostos, são ali moléculas com poucos carbonos. Trioses, 3 carbonos, tetrose, 4 carbonos, pentose, 5, hexose, 6 carbonos. Então, os monossacarídeos, eles possuem ali, né, são cadeias simples, poucos carbonos. Aí, durante o curso, durante a vida, a gente vai vendo como eles se apresentam, né? Trioses, por exemplo, elas aparecem lá, né? Imagina, é bem pequeno, são 3 carbonos só. Elas aparecem lá quando vocês estudaram bioquímica, em alguma etapa daquelas. Vocês lembram da dihidroxicetona, vocês devem lembrar gliceraldeído, na etapa da glicólise,
a gente encontra ali umas trioses perdidas naquelas sequências ali de transformações, né? Tetroses não é tão comum, desses daqui, não é tão comum a gente encontrar, mas também aparecem em algumas vias bioquímicas, essas porções. Pentose. Pentose nós também encontramos. Um exemplo conhecido de pentose é quando a gente pensa no RNA e no DNA, eles são constituídos ali, são pentoses, né, que são parte daquela molécula. E hexoses é um que a gente vê demais, que é lá aí que a gente está comentando da glicose, né, compostas por 6 carbonos. Mas os monossacarídeos são essas cadeias, né, são os monômeros, são essas pecinhas. Como eu estava comentando lá, quando a gente pensa num polissacarídeo, ele é composto por essas pecinhas, né? Por vários desses monossacarídeos, diferentes ou não. No caso da celulose, no caso do amido, são polissacarídeos compostos apenas por glicose, glicose, né? Constituindo a cadeia. O disacarídeo é quando a gente tem ali 2 monossacarídeos. Então, a exemplo da sacarose, que é a combinação ali entre uma glicose e uma frutose, a lactose, que é entre glicose e galactose, e maltose, que é glicose e glicose, né? São 2 monômeros juntos de glicose. E como a gente vai falar muito aqui, né, por mais que exista essa importância dos açúcares, esses pequenininhos, né, a sacarose, a gente chama açúcares, os açúcares que estão na alimentação, mas por mais que exista essa importância, a gente fala muito em polissacarídeo. Polissacarídeo é o que a gente mais fala, porque são essas cadeias enormes que são compostas ali por monossacarídeos. Aí nós temos a celulose e o amido que eu comentei. Celulose que aparece na planta tem uma função ali estrutural, aparece na parede celular das células vegetais. E o amido com sua importância ali, energética, né? A gente encontra nas raízes das plantas, a gente encontra em outras porções, né? Mas ambos são constituídos por monossacarídeos, né? São constituídos por glicose, só que com ligações distintas. E esse detalhezinho de um ser alfa 1,4 e do outro ser beta 1,4, esse simples detalhe faz com que o animal aproveite ou não, né? E isso é bem interessante de se pensar. Essa classificação vocês provavelmente já estavam familiarizados, né? Eu entendo que já, em bioquímica principalmente, ou em, não sei, em química, chegaram a ver. Aí aqui a gente vai falar da classificação, de uma classificação que interessa bastante nesse momento aqui, da disciplina, nesse momento de entender como são avaliados, que é a classificação em estruturais ou não estruturais, né? Aí vocês se perguntam por que que a gente estuda tanto vegetal, né? Na zootecnia, né? Estudar animal e tal. Pois é aí onde está todo o diferencial. A gente tem que estudar botânica, tem que estudar fisiologia vegetal, tem que estudar 2 forragiculturas, porque só assim que a gente consegue entender melhor como são esses alimentos, né? Como são esses alimentos, como que a gente pode usar, como que o organismo consegue aproveitar. Então, essa classificação aqui, ela é feita com base nos constituintes, né, que são carboidratos que estão na parede celular, dessas células, e nos que estão em conteúdo celular. Então, quando a gente classifica assim, os estruturais encontrados na parede celular são celulose, hemicelulose e pectina. Celulose, hemicelulose e pectina. A hemicelulose, ela é diferente da celulose porque ela não contém apenas glicose, ela contém ali outros carboidratos na sua constituição. Então, celulose, hemicelulose e pectina. Aqui na parede celular existe lignina também, que não é carboidrato, mas ela é comentada o tempo inteiro como se fosse, ela foi colocada na família. Então, é um composto fenólico, não é carboidrato, mas está ali na parede celular.
dão firmeza, né? Dão firmeza às células, pensando na lignina, mesmo quando você vê um caule, né? Uma planta mais uma planta maior, uma planta mais velha, para a planta tem uma função muito grande esses carboidratos estruturais. Então, toda a estrutura que a planta necessita. Aí, não estruturais, que são os carboidratos presentes no conteúdo celular, traz uma fração energética interessante de fácil aproveitamento, mas de muito fácil aproveitamento, que ali constituem tanto amido, né, que é polissacarídeo, quanto açúcares, entendendo aí como exemplo a sacarose, por exemplo, né, que é um disacarídeo. Então, quando a gente pensa que ainda sem pensar em espécies, para nós, né, pensar sem focar em aproveitamento para ruminantes, mas mesmo nós, humanos, a porção que interessa de aproveitamento de nutrientes é essa daqui. Então, a gente consegue aproveitar açúcares e amido, mas essa porção daqui já complica, né? Já fica um pouco difícil, né? Por favor, não pensando na pectina, mas principalmente na celulose e na hemicelulose. Aí essa classificação ela é muito utilizada, carboidratos estruturais e carboidratos não estruturais, com base nessa representação, né? Essa foto está um pouco ruim, mas a ideia principal ela vai conseguir passar, né? Então lembrem que a parede celular dessas células, né, dessas células vegetais, ela apresenta esses distintos compostos todos porque eles têm uma função. Então, quando a gente estuda a parede celular, lembra a própria parede mesmo, né? Quando está construindo, quando você avalia montando uma estrutura, cada componente daqueles tem uma função. Imagine que um é uma barra de ferro, o outro é o cimento, o outro são os tijolos, enfim. Então, esses componentes, né, a pectina, a hemicelulose, a celulose e a lignina, aparecem na parede celular para darem essa resistência, né? Para darem essa resistência, para formarem essa estrutura, que é tão importante nas células dos vegetais, tá? Agora, a pectina, por mais que ela apareça ali, né, entenda a pectina como cimento. Por mais que ela apareça ali, ela não é de difícil aproveitamento no corpo. Não é difícil o aproveitamento no sistema digestivo. Então, existe outra classificação que ela já pula de lado. Percebam aqui, ó. Então, nós classificamos em carboidratos estruturais e não estruturais, né? E aqui nós classificamos, ó, carboidratos fibrosos e carboidratos não fibrosos. Quando nós classificamos assim, os fibrosos continuam aparecendo ali a hemicelulose e a celulose, que estão na parede vegetal, que também caracterizam na parede celular, né, que caracterizam essa função aí de estrutura. Mas aí a pectina, ela muda de lado. Por que que ela muda? E é interessante essa daqui, essa classificação. Porque ela, para o organismo, ela tem um comportamento semelhante ao do amido e açúcares. Então, ela é aproveitada. Embora anatomicamente ela esteja localizada na parede, para o organismo ela é aproveitada. Então, ela entra aqui com açúcares e amido para compor os carboidratos não fibrosos, né? Então, aqui ainda uma comparação, pessoal, pensando em carboidratos fibrosos, entendamos que é uma degradação mais lenta, mais difícil, um difícil aproveitamento nutricional. Então, os fibrosos são celulose e hemicelulose. Já os carboidratos não fibrosos, que têm um aproveitamento mais rápido, uma degradação, né, o organismo caiu, o organismo já, né, rapidinho já digere, já aproveita aquilo ali, já vira uma fonte de energia, nós temos a pectina, amido e açúcares. Se olharmos desse lado, né, fazendo esse contraste, a classificação anatômica, então fica só para reforçar. A pectina, ela já pula de lado, né? Então, a pectina, nessa classificação, ela está entre os estruturais. E os carboidratos não estruturais, apenas amido e açúcar. Então, é essa a ideia. Por mais que ela esteja, né, na parede celular,
na parede vegetal dessas células, ela pertence a essa classe porque tem uma degradação mais rápida. Então, até aqui tudo certo, né? Essa classificação é muito importante, né? Quando a gente fala carboidrato fibroso, quando fala carboidrato não fibroso, já para entender o que é que a fibra representa. A fibra vai representar os carboidratos fibrosos, né? Então, vamos lá. Mais uma vez, vem ali, fibra bruta. Vamos ver como que a gente estima dos alimentos. Quando comentamos sobre bruta, é uma análise que também traz suas imperfeições. Mas é importante que a gente conheça cada erro, né? Cada erro que as análises trazem. Mas no caso dessa daqui, os erros são mais graves. São mais graves. Tanto que é uma análise que hoje em dia para ruminantes ninguém faz. Mas historicamente é interessante, trouxe vários avanços e a gente precisa conhecer, né? Precisa conhecer. Para não ruminantes ainda fazem, mas ainda assim é importante conhecer os problemas que essa técnica traz. Então, pessoal, lá no começo, quando eu falei da fibra bruta, né, da definição, ela simula o que o organismo animal faz, né? Uma vez que essa definição, o princípio da técnica é esse, a definição é assim, é uma porção do alimento de difícil aproveitamento, né? Digestão ácida e digestão básica. Então, é uma técnica que se baseia nesse raciocínio, no raciocínio de como esse alimento, qual porção não é aproveitada. Aí eu queria lembrar aqui vocês também, quando vocês viram já em fisiologia, né? Pensando no organismo, porque a gente vai trabalhar com uma ideia ali de simulação em laboratório do que o organismo faz, né? Para essa técnica aqui da fibra bruta. Então, trouxe aqui essa foto de um suíno, né? Dos suínos, que trazem até uma semelhança com nós humanos também, né? No seu trato gastrointestinal. Então, pensando aqui no estômago, no duodeno, que são porções importantes da digestão, na digestão, né, no aproveitamento também, no iniciozinho da absorção dos nutrientes. Embora, por exemplo, o carboidrato, né, para algumas espécies a digestão já inicia aqui na boca, enfim, existem as suas variações, mas essas duas porções elas têm uma importância grande na digestão. O estômago, por exemplo, é muito importante já na digestão das proteínas, né? Das proteínas. E o duodeno, a primeira porção ali do intestino delgado, traz sua importância não só para a digestão de proteína, como para a digestão ali de lipídios, né? Ainda tem ação ali de enzimas também para a digestão de carboidratos. Alguém lembra o pH do estômago? Um chute, mais ou menos, qual é? pH que a gente encontra no estômago, né? Mais ou menos. Vocês lembram, meninas? Esther ou Jéssica? Vocês lembram qual pH que a gente encontra no estômago? Não? Hein, Jéssica? Você lembra? pH do estômago? Que encontramos, né? Não? Eu também, eu sei que o número é difícil também, né? E varia também, de acordo com as situações. Mas no estômago, você acha que é ácido ou básico? No estômago, pH. Pode chutar, não tem problema não. Ô, Esther, chuta aí, ácido ou básico? Ácido, ácido. Aí no intestino delgado é que já começamos a encontrar ali um pH mais alcalino, né? Mais alcalino. Então, lembrar, né, que no estômago nós temos o ácido clorídrico, né? O HCl, que aí participa já, tem uma função importante já na digestão das proteínas. O que eu quero chegar com isso, né? Isso aqui vocês viram um pouco já na fisiologia, vão ver depois também mais.
Mas é que essa análise, ela tenta simular justamente esse pH ácido do estômago e esse pH alcalino básico que ocorre já na entrada ali nas primeiras porções do intestino. Então, é com base nesse raciocínio que se desenvolve essa técnica, a técnica análise da fibra bruta. São 3 etapas. Faz uma digestão ácida do alimento, uma digestão básica e, posteriormente, faz um ajuste dessas porções para cinzas, porque entende ali que ao submeter esse alimento a uma digestão ácida e depois ao submeter esse alimento a uma digestão básica, o que sobra não seria apenas fibra. Então eles levam, nós fazemos aí um ajuste para descontar daquele valor a cinza. Então, o ácido que entra nessa técnica geralmente é o ácido sulfúrico, né? Não concentrado, né? Vai ter ali uma diluição. Depois de sucessivas lavagens, né, de passar por essa digestão ácida simulada com ácido sulfúrico, é feita a digestão com uma base, que aqui é o hidróxido de sódio. Faz parte da técnica também, depois, uma lavagem com acetona, né, para fins principalmente de reduzir ali uma fração lipídica que pode ter, de lipídio, já que o que a gente está quantificando é tentando quantificar a fibra, né? E depois a escadinha representando esse ajuste que é feito para cinzas. Então, esse alimento ele é pesado em saquinhos que permitem essa passagem, né? O alimento fica dentro do saquinho de algum material. Existem adaptações para um material de TNT, né? Um TNT próprio para esse tipo de análise, aquele tecido não tecido. E após pesar essa amostra e submeter a esse processamento de digestão ácida e básica, nós vamos encontrar o que seria essa fibra por diferença, né? Então, nós pesamos esses saquinhos, pesamos as amostras. Um equipamento que pode ser utilizado é esse, é um determinador de fibra. O equipamento é apenas ali, ele promove o quê? Que facilite agitar as amostras, que facilite aquecer, mas o princípio mesmo é que ocorra submeter esse material em contato com a solução ácida e com a solução básica. Tanto que o princípio do método, ele é de realizar isso utilizando vidrarias mesmo comuns em laboratório. Mas aí essa é a ideia da determinação da fibra, né, utilizando esse material. Aí, posteriormente, o material que sobra ainda é submetido a uma análise na mufla para tentar descontar o que existe ali de cinzas, para obter o que seria exclusivamente a fibra bruta, né, considerada a fibra bruta. Então, a mufla, que é esse equipamento que a gente comentou na aula de cinzas, é um forno que chega ali a seus 500, 600 graus Celsius, em que ocorre, né, queima esse material e o que fica de resíduo é só a matéria inorgânica, só a cinza, né? É uma técnica que a gente tem que conhecer um pouco, mas é tão questionada, é tão criticada, que lembram que o livro que é base da bibliografia dessa disciplina, né, que é aquele livrinho que eu comento com vocês do INCT, aquele livro nem traz essa análise de fibra bruta, nem traz, só para vocês entenderem quão questionada ela é hoje em dia, né? Hoje em dia ela é muito questionada. Então, tem que conhecer, está na ementa da disciplina, tem que entender, para o contexto histórico da coisa, mas hoje em dia ela é uma análise bem questionada mesmo. Por que ela é tão questionada, né? Que erro tem? Então, o que acontece? Ela está simulando justamente a porção dos carboidratos, né? Que é de difícil digestão. Então, ela está simulando celulose, hemicelulose, né? E mesmo a lignina, que não é carboidrato, que é um composto fenólico. Mas acontece que ao submeter a esses reagentes, né, a submeter ao contato com essas soluções ácidas e básicas, ocorre a solubilização de uma parte da hemicelulose. Então, a hemicelulose, que era para ficar lá na amostra, quantificar considerando cinzas, ela é solubilizada. Uma parte. E também parte da lignina, que é um composto que ninguém aproveita. Ninguém aproveita a lignina. Nem ruminante, nem não ruminante, ninguém aproveita. Uma parte também é solubilizada.
Aí o que significa, né? O resíduo, ele é menor do que o que deveria ser, porque componentes importantes da parede celular são solubilizados, né, como se eles estivessem simulando, assim, supostamente sendo digeridos pelo organismo, e não estão. Então, o que acontece é que nós subestimamos a parte da fração fibrosa, né? Então, nós subestimamos. Um resíduo fica menor do que o que ele de fato seria. Então, é por isso que essa análise ela é questionada, que ela traz erros na solubilização da hemicelulose, na solubilização da lignina, essa análise da fibra bruta. Mas o cálculo, pessoal, esse cálculo, primeiro a gente faz uma correção com o que sobrou das cinzas, né? Essa análise das cinzas é porque você confere e diz assim, o que daquele alimento é cinzas que eu não posso considerar como fibra, né? Então, depois que você obtém uma amostra que sobrou da digestão, aquilo que a digestão não conseguiu aproveitar com ácido de base, e tem o peso das cinzas, você desconta esse peso das cinzas para obter essa fibra bruta. E a análise, ela é feita, o cálculo, ele é feito considerando quantos por cento dessa fibra bruta representa na asa, né? Então, é o mesmo raciocínio que nós temos nas demais análises. Nas demais análises de cinzas, na análise de extratetéreo, na análise de proteína bruta, né? Quando nós conseguimos aquele valor, na proteína bruta ainda existem as transformações, é melhor não considerar, né? Existe lá a transformação até de nitrogênio para proteína. Mas a gente faz essa proporção, quanto ele representa na asa, e é necessário fazer essa correção para a matéria seca. Como eu estou abordando, é uma análise que a gente tem que fazer com muito cuidado. Tá exemplo aqui, ó. Tendo como exemplo uma determinada análise em que o resíduo ele obtido foi esse valor, 0,1117, e o peso da amostra, CKUA, né, da amostra que foi colocada num saquinho daqueles, foi 2,0983, é essa relação que permite que a gente encontre o percentual de fibra. Então, simulando aqui, qual seria o percentual? 5,32% de fibra na amostra CKUA. Aí eu pergunto a vocês, né? Por mais que desses questionamentos todos, definições importantes da fibra, a gente já comentou até na classificação dos alimentos, né? A gente fez essas definições da fibra. Para ser um alimento fibroso, para ser considerado um concentrado ou um volumoso, a gente utiliza esse percentual, né? Da fibra bruta. Vocês lembram qual é esse percentual? Quantos por cento eu uso para dizer se o alimento é concentrado ou volumoso? Quantos por cento de fibra bruta? Só tá nós duas, Jéssica. Eita. Quanto você lembra quanto era? Quantos por cento de fibra bruta para eu dizer se um alimento é volumoso ou se é um alimento concentrado? Não? Você acha que esse alimento aqui que a gente está simulando, ele é um concentrado ou ele é um volumoso? Concentrado. De fibra bruta. Ó, assim, a gente quando classificou o concentrado proteico do concentrado energético. Qual a diferença? O concentrado proteico, ele tem mais de 20% de proteína bruta. E concentrado energético é algum concentrado que tenha menos de 20% de proteína bruta. Agora, a fibra, quando nós classificamos volumoso e concentrado, a fibra era outro valor. Qual era o valor que a gente usava? Isso. Obrigada, Jéssica. Isso mesmo. Então, se tem menos de 18% de fibra bruta, ele é concentrado. Se tem mais de 18% de fibra bruta, ou seja, é muito mais fibroso, ele é volumoso, né? Então, a gente até quando classificou, a gente comentou assim, ó,
ou se o alimento tem menos de 18% de fibra bruta ou 25% de FDN, que é outro conceito que a gente ainda não viu. Então, esse alimento aqui é um alimento concentrado. Possivelmente é um farelo ali de soja, né? É um alimento que tem pouca fibra. É um alimento que tem pouca fibra. Por mais que aqui, né, ainda também esteja em asa, não está corrigido para matéria seca. Com a correção da matéria seca, esse valor vai subir um pouquinho. Mas nada que faça com que ele seja aí um alimento volumoso. É um alimento concentrado, provavelmente. Aí pensando, assim que a gente finaliza essa noção, esse conceito da fibra bruta, para fechar a ideia do método de Wende, vem o que sobra na diferença disso tudo, que é o extrativo não nitrogenado, que hoje em dia a nomenclatura mais adequada que tem sido abordada é matéria orgânica residual. Quem é esse, né? Quem é esse extrativo não nitrogenado? É o que sobra dessa diferença, né? Então, pensando em matéria seca, a matéria seca, ela compõe ali, né? Pensando no alimento já sem a água, em 100% de matéria seca, quando nós retiramos as cinzas, que é a matéria mineral, a proteína bruta, a gordura bruta e a fibra bruta, que foi o que nós acabamos de ver, por diferença, o que sobra é extrativo nitrogenado, não nitrogenado, né? Aí, quem representa isso? Essa porção, ela representa, por exemplo, o amido, representa os açúcares, representa aqueles carboidratos que não estão nessa fibra bruta, né? Essa fibra bruta, por mais que seja uma análise falha ali, a tentativa dela é representar celulose e hemicelulose. Pensa, simplesmente, nenhuma análise no laboratório. Você pega 100 menos cinzas, menos proteína bruta, menos gordura bruta, menos fibra bruta. Fechando, o que sobrar é extrativo não nitrogenado. Então, ele significa o quê? É tudo que não é nem proteína, nem gordura, nem fibra, nem matéria mineral, né? E nem matéria mineral. Aí vem outro erro, né? Também é uma fração polêmica. Por quê? Quer dizer que tudo que foi errado nas outras vira extrativo não nitrogenado. Assim, qualquer errinho, qualquer falha das técnicas, sobra para ele. Sobra para ele. Então, se você, por acaso, superestimou em algum momento, sobra para ele. Aqui, a gente acabou de falar da fibra bruta. Uma lignina que não é aproveitada no organismo, né? Ou mesmo parte da hemicelulose, que está ali, né? Que é de difícil aproveitamento. Ao ser solubilizada, você considera como se fosse extrativo não nitrogenado, sendo que não é. É uma porção do alimento que é difícil aproveitar. Então, ela deveria estar aqui. Então, no frigir dos ovos, qual é a ideia? Ele acumula erros. Ele acumula erros das análises anteriores. Esse extrativo não nitrogenado. Então, quando a gente viu esse esquema já há algumas aulas, aí agora, eu espero que ele esteja já fazendo mais sentido. O que é que a gente tem aqui, né? Quando o alimento chega em um laboratório, depois das suas etapas de secagem, que eu já dei uma olhada nas atividades de vocês, fiquei bem feliz em ver, em ver as respostas. Então, ao passar por suas sucessivas análises lá, se for necessário, de pré-secagem e secagem, você tem a matéria seca e a água, né? Essa matéria seca vai ter uma porção que é orgânica e uma porção que é mineral. E nas últimas aulas a gente gastou tempo destrinchando essa parte orgânica em proteína bruta, em gordura bruta e hoje em fibra e em extrativo não nitrogenado. Então, essas são as porções que nós separamos aí o alimento, né? Separamos o alimento, uma vez que o alimento estando na sua forma natural, depois de obtida a água, nós separamos em matéria mineral, proteína bruta, gordura bruta, fibra e extrativo não nitrogenado, né? Já nessa aula, quando a gente fala dessa porção aí dos carboidratos, vem as falhas que são celulose e lignina. Ali nós trazemos que ela representa celulose, representa a hemicelulose, que seria uma porção fibrosa, apesar dos erros, né? Da hemicelulose, por exemplo, ser solubilizada, parte da lignina
C também, mas o que ela representa é essa parte dos carboidratos fibrosos e da lignina. E o extrativo não nitrogenado, como a gente acabou de dizer, ele acumula esses erros. Então, essa análise, pessoal, até a gente entender que ela existe há muito tempo, existe desde o princípio do esquema de Wende, que é bem antigo, é lá do século XIX, 1800 e alguma coisa, né? Então, reforçando, esse esquema aconteceu há muitos anos, 1865. Então, é natural que existam falhas, né? É uma ou outra falha, apesar de que boa parte desse esquema ainda é a base para classificar, para analisar alimentos em volta do mundo. Mas eles existiam, e essa fibra bruta faz parte do esquema original, né? Daquela maneira que eu apresentei, fibra bruta, extrativo não nitrogenado, mas vieram adaptações desse esquema, vieram adaptações. E para a fibra bruta, inquestionavelmente, as adaptações vieram para melhorar esse esquema. Então, aí, quase 100 anos depois, né, mais de 100 anos depois, cadê? 102, né, para ser mais preciso, 102 anos, começam a surgir as primeiras publicações, as primeiras análises, os primeiros experimentos desse pesquisador, que chama Van Soest. Van Soest é um pesquisador que ainda é vivo, até onde eu sei, lá, com essa situação do coronavírus, eu não sei como andam as coisas, mas é o Nobel da análise de alimentos, da zootecnia, não sei, é ele. Não tem, apesar de não oficialmente não existir, mas ele trouxe uma adaptação dessa análise da fibra, que é muito importante, né? Muito importante. Então, ele trouxe uma técnica baseada em detergentes, o Van Soest. E essa técnica dele é uma técnica que não é tão cara, mas que tem um entendimento muito bom daquela separação que ocorre entre parede celular e conteúdo celular, e, consequentemente, dos constituintes e dos carboidratos fibrosos e não fibrosos. Bom dia, Fernanda. Bom? Então, ele trouxe essa técnica, né? Então, permite um fracionamento muito mais acurado, muito mais verdadeiro, muito mais justo desses carboidratos fibrosos e não fibrosos dos alimentos. O Van Soest, o Dr. Van Soest, né? Ele é químico de formação, mas se apaixonou pela zootecnia, então a carreira dele é toda voltada para nutrição, voltada para análise de alimentos para animais. Falam que é uma figura, assim, né? Falam que eu conheço algumas pessoas que já trabalharam com ele, mas, assim, pensem os conceitos dele são conhecidos no mundo inteiro, de classificar os alimentos, vieram aí para contribuir, para adaptar melhor essa porção do sistema de Wende, que estava mal resolvida da fibra, e revolucionou mesmo, porque hoje em dia, em fibra, sem considerar os conceitos dele, porque a gente mudou muito de, em vez de falar de fibra bruta, falar de FDN e FDA. Por mais que a gente ainda, às vezes, vai minhas reflexões, né? Por mais que a gente ainda veja algum distanciamento de algumas porções do setor produtivo, mas, por exemplo, uma colega minha comentando em algumas associações pequenas de produtores no sul do Brasil, por exemplo, mesmo produtores pequenos, aquelas propriedades mais simples, ela disse que ficou impressionada, que ela conversava assim com o produtor falando de FDN, falando, não, mas esse pasto aqui está com mais FDN, com menos FDN. Então, o impacto das pesquisas dele, dessas pesquisas do sistema de detergente, foi muito grande e revolucionou a nutrição mesmo, né, para esse entendimento aí da fibra. Então, lá, esse método, né, esse sistema dele, já permite fracionar, obter ali, quantificar de uma maneira bem mais acurada a celulose, a hemicelulose, a lignina, e também existe ali uma adaptação ao resíduo mineral, tá? Então, esse ponto a gente não vai entrar em detalhes hoje, porque teremos mais aulas sobre esse sistema
como que se faz, né? Baseado em quê? Naquele princípio ali de parede celular, no princípio de conteúdo celular, para fracionar esses constituintes, né? Como a gente tinha colocado lá naquela parte inicial da aula. Tá, não vou entrar em detalhes nisso agora. Então, qual foi a adaptação que esse sistema trouxe? Diferente do que eu apresentei anteriormente, aqui é o esquema de Van Soest não, seria o esquema de Wende ainda, mas com adaptação do Van Soest. Então, para os carboidratos, em vez de nós separarmos aqui em fibra bruta e em extrativo não nitrogenado, nós separamos em FDN, que é fibra em detergente neutro, e carboidratos não fibrosos. Tá? Então, essa foi a adaptação que esse método trouxe. Então, pessoal, não saiam. Não sai não, viu, Jéssica? Não sai nem você nem Fernanda. Fiquem aí que eu vou falar das planilhas também. Por favor, não me abandonem aqui para a gente conversar melhor das planilhas. Depois também o pessoal observa aí na gravação. Então, só para fechar, né, que hoje essa aula foi principalmente para fibra bruta, uma introdução aí até meio histórica dessa abordagem, como ela é feita. Trazendo alguns conceitos novamente, né, e essa estimativa, como ocorre tanto da fibra bruta quanto do extrativo não nitrogenado, que hoje em dia é mais conhecido como MOR, matéria orgânica residual, né, quando se avalia assim. E uma introdução ao que a gente vai ver dessas adaptações aos métodos. Aí eu queria falar duas coisas ainda antes. Eu queria verificar uma planilha aqui com vocês bem rápido, coisa de 5 minutos, 10, e deixar o link para essa atividade. Mais uma vez, né, vou deixar o link. O que é que eu recomendo? Que vocês já... Essa atividade, eu deixei, né, não tem também tantas perguntas, só o principal. Eu recomendo que vocês já façam hoje, né? Assim, depois que assistirem a aula. Né? Também não sei se... Depois ver. Porque qual é a ideia, né? Essa disciplina, ela tem, na verdade, 75 horas, né? Então, essa disciplina, ela tem 5 aulas divididas, né? 5 aulas. Qual é a ideia? Nós temos 2 aulas por volta ali de 1h30 na quarta. Cada aula é de 40 a 50 minutos, né? 2 aulas na quarta, 2 aulas na quinta. Então, o ideal é que vocês já aproveitem a que sobra, né? Já na quinta mesmo, ou assim que assistirem, para resolverem esses exercícios. Essa é a minha sugestão. No horário, ela está até errada. No horário, quando a gente começou, dá a entender como se fosse a quinta-feira toda. Mas não, ela é uma disciplina de 5 aulas por semana, né? Então, a ideia é 2 aulas na quarta, 2 na quinta e uma para esse ponto de explorar, de resolver, né, de revisar, tá? Conversem, eu vou mostrar a planilha ainda, não sai não, Lilian, que acabou de entrar também de novo, não sai não. Aí, enfim, qualquer coisa me avise, mas tentem não acumular matéria, não acumular, irem respondendo, e vai fixando, porque fica melhor não acumular, e porque é muito conectada essa disciplina. Então, uma aula que ficou para trás atrapalha o entendimento da outra. Eu sei que é o geral na maior parte das disciplinas, mas tem disciplina que você consegue pegar melhor quando as coisas são desconectadas. Nesse caso, não mesmo, não pode. Então, recomendo. Aí eu vou falar agora da planilha. Peraí, viu? Fiquem aí que eu vou colocar. Deixa eu ver. Eu vou tentar ligar novamente a câmera. Deixa eu ver como é que tá a minha câmera. Porque eu estava... No comecinho da aula, eu estava com a Lilian aqui e minha câmera estava... Não, tá travando ainda. Menino, tá travando ainda. Mas vamos ver. Não, acho que vai sair. Aí, eu vou mostrar para vocês esse negócio das planilhas. Deixa eu copiar logo o link aqui no chat. Tá travando. A minha câmera não tá lá muito boa mesmo, não. Vou copiar aqui o link das perguntas da aula de hoje. Então,
Se vocês quiserem, né, já aproveita, já responde. E no e-mail, assim que eu mandar o link da gravação, eu também envio esse link do formulário, tá? Mas aí eu quero falar das planilhas e prestem muita atenção nisso. Pessoal, essa parte das planilhas é algo que a gente não costuma ver nessa disciplina de análise de alimentos, né? Nessa disciplina de bromatologia, de alimentos e alimentação, a gente não consegue ver, tá? Mas, ó, eu não tive o retorno de vocês quanto a isso. Não sei se alguém quer se pronunciar. Isso aqui já não tem nada a ver com a aula de fibra bruta, né? É mais para aquela porção de matéria seca. Então, eu não tive o retorno de vocês. Exatamente, é opcional. Isso, obrigada, Fernanda, pelo retorno. É opcional, vai ser sempre e tal, não é nem ideia, mas essa atividade é aquela famosa quem avisa, amigo é. Aprendam, tentem, por mais que a gente passe raiva, às vezes, com outra coisa, mas usem bastante o Excel na vida de vocês, tá? Então, eu queria só demonstrar bem rapidinho o que eu tinha pedido, só para vocês se familiarizarem, que é muito importante ter essa noção. Então, essa atividade opcional, não precisava ter enviado nem nada, aí eu pensava que talvez surgisse alguma dúvida, alguma coisa. Nós temos primeiro a apresentação da ASA, depois a apresentação aqui dos dados de ASE e da matéria seca. Como eu já falei, eu já vi as respostas de vocês e vou dar um retorno até a próxima aula com a correção das atividades que já aconteceram, tá? Então, eu vou dar esse retorno para vocês. E eu vi e fiquei feliz, né, quando eu vi bem detalhadinho. E também eu gosto de ver todo mundo calculando, desenvolvendo raciocínio, né, aquela atividade que foi para mandar a foto. Então, mas eu queria mostrar aqui como que a gente faz, porque é assim que vocês vão usar demais na vida de vocês. Então, pensando na primeira parte, né, na parte de asa. Nós temos tara, amostra mais tara e tara mais asa. Primeiramente aqui, o que é que a gente precisa fazer? Eu criei uma coluna e vou colocar aqui deixa eu pôr aqui uma cor diferente aqui. Primeiramente, o que é que a gente precisa fazer? A asa é aquela etapa de pré-secagem, né? Uma vez que a amostra ela já passou na estufa de 60 graus, né, que a gente tinha visto, ali nós temos o peso dela com a tara. Então, a primeira coisa, né, não vou entrar, vocês já desenvolveram esse raciocínio também no exercício, eu não vou entrar tanto em detalhes, é mais para fazer o operacional. Então, aqui o que nós não temos é asa em gramas. Então, como nós obtemos, né? É tara mais asa menos a tara. Tá? Tara mais asa menos a tara. Então, aqui nós temos asa em gramas. Para calcular os das demais amostras, né? Não sei, a gente tinha comentado do Excel. O Excel é muito bom, porque você, para calcular, se aqui eu tivesse com 100 amostras, eu só puxo aqui quando aparece essa cruzinha, né? Eu puxo. Então, esse mesmo cálculo que eu fiz aqui, igual a D4 menos B4, ao puxar, né, já vira D5 menos B5, D6 menos B6, D7 menos B7, D8. Então, aqui eu já calculo das demais, né? Então, é muito rápido. E para calcular o percentual, né? Vocês lembram que aquela equação, o percentual vai ser quanto essa asa em gramas representam na amostra, né? Na amostra. Então, eu aqui acabei de perceber que a amostra também está com o valor da tara. Nós precisamos isolar esse valor só da amostra, né? Para calcular exatamente da amostra em gramas. Então, quanto é a amostra? A amostra mais tara menos a tara, né? Então, vai ser C4 menos B4. Tá. Quando eu puxo aqui, eu também acabo calculando para os outros. Não custa nada vir e conferir aqui, ó, como que ficou nos outros. Pois bem, então, para calcularmos o percentual de asa, vai ser quanto 80,1% representam em 90,5%, né? Então, vai ser
igual a asa dividido por amostra vezes 100, né? Multiplicado no Excel é um asterisco e o dividido é uma barra, né? O somar é somar mesmo, né? Pois bem, então o que eu encontrei? Que o meu percentual de asa aqui do feno de Tifton foi 88,5%. Ao puxar aqui, eu também calculo para os outros, ó. Tá? Porque eu faço a relação do F4 com D4, F4 com D4, tá? Aí eu faço aqui do 5, do 6 e tal. Então, eu calculei o meu percentual de asa, tá? Então, finalizei meu cálculo de asa já para todas as amostras. Para a ASE, como que eu calculo? No caso de ASE, eu tenho o valor que eu coloquei da amostra antes de passar na estufa de 100 graus, eu tenho o valor dela já 2,00, o valor já tarado, né? Já a balança não tá a asa mais tara. Agora, o que saiu da estufa tá ainda com o peso da tara. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é subtrair. Então, eu vou tara mais ase menos tara. Como vocês fizeram no papel, né? Vocês já fizeram esse cálculo. Tá? Tara mais ase menos tara. Então, ó, puxo aqui com a cruzinha, tal, tenho a ase de todas em grama. Eu não comentei antes, né? Mas para o farelo de soja, né? Para essa amostra aqui que eu simulei, eu só tenho ase, eu não tenho asa. Por que isso acontece? Porque para algumas amostras de alimento que já chegam ali com mais de 85% de matéria seca, então grãos, alguns concentrados, eles já chegam ao laboratório numa condição que já está pronto para fazer análise, né? Então, nós não calculamos, não precisamos realizar essa pré-secagem. Então, só fazemos já a secagem definitiva para entender quanto de água tem naquele alimento. Como é que eu calculo o percentual de ase? Como é que eu calculo? Então, o percentual de ase vai ser quanto que esse ase em gramas representa em 2,0080, né? Então, aquela equaçãozinha que eu passei é essa regra de 3 aqui, né? O que existe. Então, vai ser igual, em Excel a gente sempre vai pôr lá igual, a ase em gramas dividido por asa em gramas vezes 100, né? Então, qual é o meu percentual de ase aqui, ó? 96,6%. Significa que aquela amostra lá de feno de Tifton, aqui no caso, né? Perdeu ainda um pouco de água na estufa. Como eu falei para vocês, qualquer amostra vai perder ainda, porque por mais que a gente avalie uma farofa, um alimento assim, vai chegar na estufa de 100 graus, ainda vai ter um pouquinho de umidade ali. Então, passo aqui, ó, e calculo a ase das outras amostras. Tá? Aí, né, aqui permite toda a formatação para você alinhar, colocar negrito, colocar as coisas. E outra que eu gosto também, às vezes, né, em alguns momentos, aqui em análise é até bom ver as casas decimais, mas às vezes a gente pode aqui reduzir, assim, ó, números depois da vírgula, né? Você pode reduzir, tá? Então, quem é a matéria seca? A matéria seca tem que levar em consideração quanto de água perdeu na primeira etapa e quanto de água perdeu na segunda. No caso do farelo de soja, quem é a matéria seca? É a ase. Por quê? Porque ela só perdeu água nessa etapa, não precisei fazer a pré-secagem. Vocês acertaram, né? Eu vi isso aqui no exercício, eu ainda não corrigi todos, mas eu vi. É a própria ase. Aí, no caso das outras, quem é a matéria seca? Matéria seca é asa vezes ase dividido por 100. Assim eu desconto tanto a água que perdeu na primeira fase, quanto a água que perdeu na segunda. Então, é igual a asa vezes ase, os percentuais, né? Não é o grama. Asa vezes ase, G é 4 e L 4, né? Dividido por 100. Então, quem é a matéria seca aqui, eu vou descer, né? Só até aqui, que o farelo de soja a gente já resolveu. Aqui tá, matéria seca, vou descontar as casinhas decimais aqui,
Bem colocado, a gente lê melhor esse resultado. Vou pôr aqui. Então, a matéria seca aqui dessas amostras foram 85,5 para fenoditífito, 30,52 para silagem de milheto, 14,34 para a palma forrageira, que é um alimento que eu comentei para vocês, é muito úmido mesmo, né? Vai variar, né? Idade da planta, momento da colheita, muita coisa, mas 21,22% para o capim-elefante, que também é um alimento que apresenta ali na sua forma natural muita umidade, 85,69% para as sobras de uma determinada ração, a gente costuma muito fazer essa análise no laboratório, e 91,5% para o farelo de soja. Eu não pedi naquele exercício, mas se eu quiser saber quanto é a água, a umidade desse alimento, quanto que é? Vai ser, o que não é matéria seca é água. Então, é igual a 100 menos 85. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Tá? Então, posso fazer isso aqui também. Isso é muito útil na vida da gente. Tá? Então, era essa a demonstração que eu queria fazer para vocês, meninos. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Então, era isso. Tá? Vocês que se tiverem, né? Vocês mandaram para mim a foto. Se tiverem com o resultado aí em mãos, já dá até para conferir antes que eu mande as correções. Mas eu vou mandar as correções. Devo, não nego, pago quando eu puder. Até semana que vem vocês recebem as correções desse e dos outros exercícios. Eu prometo mandar por volta de 3 em 3 atividades, assim, porque eu sei que é importante. Entendo completamente. Vou mandar 3, tá? Mas não é legal, é muito prático, importante, se tiverem a oportunidade de praticarem. Hoje em dia, eu sei que não é prático, né? Não que eu recomendo que também vocês vão se quebrar a cabeça com isso, mas hoje em dia eu baixei o Excel no celular. Aí até para fazer planilha de contas, para ter uma noção, assim, não sei, alguma noção de conta mesmo do dia a dia, alguma coisa, você vai colocando lá no Excel e ajuda. Tá? Então é isso, pessoal. Vai ser sempre assim, como eu falei. Por volta, separem essa 1h30 na quarta, 1h30 na quinta. 2 aulas, que são 2 aulas ali, considerando 40 minutos por aí, na quarta e na quinta. E façam os exercícios. Dediquem aí 1 hora fora da disciplina, talvez seja suficiente. Os textos que eu colocar lá no CIGAR, eles são úteis para se aprofundar no raciocínio aqui da disciplina. Então, qualquer coisa, deem uma espiada lá, né? Sempre fica alguma coisa mais confusa, em um ou outro eu coloco lá com alguma curiosidade, tá? Sobre fibra bruta, eu não vou falar mais do que o que a gente falou aqui. Tá? É uma análise que a gente não vai se aprofundar muito, mas semana que vem a gente continua falando de fibra, só que com as técnicas de Van Soest. Obrigada. Tem algum comentário, alguma sugestão, alguma coisa para colocar? Não? É muito bem-vindo. Eu gosto de ter esse feedback, esse retorno de vocês. Algum comentário? Lilian, Fernanda, Jéssica? Então, eu vou mandar as atividades para vocês. Quando mandar a gravação, eu mando esse link do questionário de novo. Então, beijo, bom restinho de semana, né? Tá? Ó, Fernanda, só é você trocar uma ideia aí com Lilian. Lilian pegou o começo, você pegou o final. Agora a Jéssica pegou toda. A Esté também saiu. Mas tudo bem, gente. Da minha parte, eu não tem problema algum. Eu quero que vocês assistam e que façam, e que perguntem se tiverem dúvidas, viu? Certo, Lilian. Mas da minha parte, se organizem, né? Isso aí é de boa. Beijo, Jéssica, Lilian, Fernanda. Bom restinho de semana e até quarta que vem. Tchau, viu? Tchau, tchau.